O que acontece quando a força mais caótica dos desenhos animados bate de frente com uma lei divina que não se pode quebrar? O que acontece quando o Pica-Pau vai parar no purgatório de Dante. É exatamente essa jornada de purificação que a gente vai explorar agora, passo a passo. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse choque, primeiro precisamos entender os dois mundos. De um lado, tem a física de desenho animado, sabe como é? Um mundo onde nada tem consequência de verdade, onde a realidade se estica e se dobra só para a piada funcionar. E do outro, a física moral de Dante. Um universo de responsabilidade total, onde cada mínima ação tem um peso eterno e a estrutura simplesmente não se quebra. É o embate de um mundo sem regra nenhuma contra um mundo que é pura regra. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que um personagem de desenho entra nesse sistema? Bom, para esse nosso exercício funcionar, a gente parte de uma premissa teológica bem importante. Vamos assumir que no seu último segundo de vida, o Pica-Pau se arrependeu. Isso livra ele da condenação eterna, claro, mas não de uma longa jornada de purificação no Monte Purgatório para limpar a alma de uma vida inteira de bagunça. E então ele chega. Tenta imaginar a cena. O Pica-Pau, acostumado com aquele mundo dele super colorido, barulhento, sem parar um segundo, de repente desembarca numa praia silenciosa, cinzenta do purgatório. É aqui, nesse exato momento, que a liberdade anárquica dele bate de frente com a gravidade, literal e espiritual, do mundo onde os velhos truques dele simplesmente não funcionam mais. E a primeira autoridade que ele encontra por lá é Catão de Útica, o guardião da montanha. Catão é o símbolo da liberdade que vem com disciplina. Para o Pica-Pau, cuja liberdade sempre foi sinônimo de anarquia total, o olhar sério de Catão já é uma muralha. Sabe todo aquele arsenal dele? Dinamite, marreta, disfarce de velhinha? Esquece. Nada disso funciona aqui. A física do desenho animado foi desligada. E a lei que manda nesse lugar todo tem um nome: contrapasso. E a sacada aqui é a seguinte: o castigo não é aleatório, não é só para fazer sofrer. Ele funciona como uma cura. Cada provação é desenhada para ser o oposto exato do pecado, forçando a alma a encarar o próprio erro e se corrigir. É a lógica divina em ação, uma espécie de justiça poética. Agora, vamos pensar um pouco. Para uma criatura como o Pica-Pau, que é a definição de energia, de movimento, de barulho, qual seria a tortura final? Qual seria o contrapasso perfeito para uma vida inteira de caos sem pausa? A resposta? Tédio. Tédio absoluto. Antes mesmo de começar a subir a montanha, ele é colocado junto com os negligentes e obrigado a fazer uma coisa que nunca fez na vida: esperar. Para um ser que só existe em ação, ser forçado a ficar parado, em silêncio, é a primeira e talvez a mais cruel das torturas psicológicas. Ele é obrigado a encarar o vazio que ele sempre preencheu com a risada dele e com explosões. Bom, depois dessa espera que pareceu uma eternidade, a jornada de verdade começa, no Baixo Purgatório. É aqui que ele vai ter que enfrentar os pecados que são o núcleo da personalidade dele, a essência do Pica-Pau que a gente conhece. O primeiro desafio: a soberba. Esse é o pecado principal do Pica-Pau, que fica claro naquela risada maluca dele de pura autocelebração. O contrapasso para isso é simplesmente genial. Ele é forçado a andar curvado, esmagado pelo peso de uma pedra enorme, olhando o tempo todo para o chão. E o efeito disso é o mais interessante. Com o pescoço dobrado para baixo, o corpo dele simplesmente não consegue mais dar aquela risada icônica. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Forçar ele a ficar sem a risada não é só um castigo. É como se fosse uma cirurgia na alma. É o desmonte daquele ego gigante, obrigando o Pica-Pau a olhar para o chão, para os exemplos de humildade, em vez de só olhar para si mesmo. Em seguida vem a inveja. O Pica-Pau nunca aguentou ver os outros em paz. Se alguém está fazendo um piquenique, ele tem que ir lá e estragar tudo. A punição para isso é pesada. Os olhos dele são costurados com arame de ferro. A ironia aqui é incrível. Um personagem que vive de piadas visuais, de ver a oportunidade para atacar, é cegado. Ele é forçado a parar de olhar para sabotar e a começar a confiar nos outros para poder se guiar. E aí a gente chega na ira. A ira. Isso é praticamente o DNA do Pica-Pau. A resposta dele para qualquer problema é uma vingança completamente desproporcional. O castigo? Ele é mergulhado numa fumaça escura, densa, que sufoca e cega, simbolizando a própria raiva que cega a gente.
Preso nessa escuridão, que metaforicamente ele sempre criou, a única saída é juntar a voz esganiçada dele ao coro dos outros que cantam Cordeiro de Deus, pedindo paz. Então vamos lá, um resumo rápido. Até agora ele superou os 3 primeiros terraços que eram os mais difíceis, aqueles que limpavam a maldade dele contra os outros. Soberba, inveja e ira. Já foram. Mas a subida continua. A montanha ainda tem 4 pecados para purificar. Agora, entrando no alto purgatório, o foco da limpeza muda. Não se trata mais de querer o mal dos outros, mas sim de corrigir um amor que está defeituoso. Ou seja, amar demais as coisas erradas, como o descanso, o dinheiro, a comida. E olha só, como cada punição aqui é uma inversão perfeita da natureza dele. Aquele que era preguiçoso para fazer o bem, agora tem que correr sem parar. Ele, que vivia no topo das árvores, agora é forçado a ficar de cara no chão. O glutão insaciável passa fome, e o conquistador de desenho animado precisa atravessar uma parede de fogo. Vamos focar um pouquinho na gula, porque, vamos combinar, é o que move a maioria das histórias do Pica-Pau, né? O castigo aqui é bem cruel. Ele fica magérrimo, morrendo de fome e sede, na frente de árvores cheias de frutas cheirosas que ele não consegue alcançar. E a transformação é profunda. O bico dele, que sempre foi uma ferramenta para roubar comida, para furar as coisas, agora só tem uma função: recitar preces. E então, depois de passar por todos os 7 terraços, por todas as provações, ele finalmente chega ao topo da montanha. Ele está purificado, está mudado, mas a essência dele ainda está lá. E agora ele está pronto para o último passo da transformação, lá no paraíso terrestre. Essa redenção final acontece em 3 etapas. Primeiro, ele entra numa floresta divina e aprende a apreciar a natureza, em vez de só querer destruí-la. Depois, ele é mergulhado no rio Lete, que funciona como um reset, apagando a memória de todo o mal que ele fez. E por fim, ele bebe do rio Eunoé, que restaura a memória só das coisas boas, mantendo a essência dele, mas agora sem nenhuma malícia. Isso tudo nos leva de volta à transformação final, a da risada dele. Lembra daquela risada do começo? Era uma arma, né? Era o som do deboche, da vitória sobre os outros, o som do caos. A nova risada, depois de toda essa jornada, é outra coisa. Não tem mais a ver com se sentir superior. É pura alegria, uma alegria quase infantil. É o som da energia dele finalmente em harmonia com o universo. E aqui está o ponto mais importante de tudo isso. O purgatório não apagou o Pica-Pau, não transformou ele em outra coisa. Pelo contrário, ele pegou toda aquela energia vibrante, aquela velocidade, aquela essência caótica e redirecionou. Ele deixou de ser um agente do caos para se tornar um agente da alegria divina. E essa história toda deixa uma pergunta final no ar. Se uma ordem divina consegue pegar a energia mais caótica que a gente conhece, a do Pica-Pau, e em vez de destruir, consegue redirecionar essa energia para a alegria, o que isso diz sobre o nosso próprio caos? Talvez o caos não seja o inimigo da ordem, mas sim a matéria-prima da criação, só esperando encontrar o propósito certo.